Pessoal, hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, Vampiros, Coleção Sobrenatural Volume 1, que foi lançado pela editora Avec. Logo depois da abertura, vem comigo. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Então, gente, nós vamos falar hoje sobre esse livro aqui, Vampiros, que é o primeiro volume da coleção Sobrenatural que está sendo lançado pela editora Avec. Eu recebi esse livro de parceria e é um livro belíssimo, é um livro de contos de autores nacionais e são contos de terror, contos sobrenaturais, pessoal. Então, você não vai encontrar romance aqui, por mais que tenha alguns contos que insinuam romance e tudo mais, mas aqui o grande foco do livro são contos de suspense e terror. São todos, então, autores nacionais. Se você quiser ver esse livro com mais detalhes, clica aqui em cima nos cards que você vai ver direitinho o livro. Eu vou mostrar por dentro como que ficou a edição, que por sinal ficou belíssima. A Avec fez um trabalho excelente. Vou mostrar tudo direitinho. Então, se quiser ver, só clicar aqui em cima. E é o seguinte, pessoal, nós temos aqui então um time de autores nacionais muito bom que foi reunido pelo Duda Falcão. Isso mesmo, pessoal, o Duda Falcão, autor desse livraço aqui, Mausoléu, que é um livro de contos de terror excelente, que eu já falei aqui no canal. Se você quiser ver a minha opinião sobre esse livro, clica aqui em cima também nos cards que eu fiz uma resenha especialmente para esse livro. E aqui então nós temos a reunião dos autores. Julia Moon, que é famosíssima pela sua série Kaori, Perfume de Vampira. Nós temos o Fred Furtado. Nós temos a Simone Sauerezig. Nós temos o próprio Duda Falcão. Nós temos a Nazareth Fonseca, que também é bem famosa pela série literária Alma e Sangue. Nós temos Alexandre Cabal. Nós temos Alexandre Cabral, nós temos a Julande também é bem famosa, que ela lançou uma série de livros de vampiros agora recentemente, que saiu também pela editora Avec, que está fazendo certo sucesso. Nós temos o Carlos Patati, que tem o seu nome impresso em várias coletâneas de contos de terror, e é um autor que eu gosto muito também. Nós temos o Carlos Bach e por fim nós temos o Marcelo Del Débio. E esse time aqui foi reunido pelo Duda Falcão e eles fizeram um trabalho excelente nessa coletânea, pessoal. Primeiro, do que se trata essa coleção? Como vocês podem ver pelo próprio título, né? Vampiros. E é isso aí, cada um desses autores vai trabalhar em cima do mito do vampiro, cada um do seu jeito, né? Tem um que vai investir no vampiro mais sensual, tem um que vai investir no vampiro mais monstruoso, tem um que vai investir num vampiro de uma forma diferente, de um vampiro mais indígena, outros que vão investir em vampiros, digamos que não um vampiro que a gente está acostumado, mas um vampiro sobre uma forma de uma planta. E é um livro muito, muito variado. Você vai encontrar então várias formas de vampirismo aqui. Você vai encontrar vários modos de escrita, várias formas de escrita diferentes, porque cada um dos autores reunidos nesse livro aqui tem sua determinada maneira de escrever. E várias histórias mega criativas. E o pessoal fala, né? Geralmente coletâneas de contos nunca são perfeitas. Eu digo que essa aqui quase beirou a perfeição, porque eu gostei de quase todos os contos. E é bem desse jeito. Teve somente um ou outro ali que não me agradou tanto, mas ainda assim estão muito acima da média da grande maioria dos contos de terror que são publicados recentemente. E o Duda Falcão fez um trabalho excelente reunindo esses autores aqui. E primeiro, vamos lá, eu vou falar sobre os meus contos favoritos. O primeiro deles foi O Vampiro Cristão, do Duda Falcão. E é justamente isso que vocês estão entendendo. O próprio nome do conto é O Vampiro Cristão. E imagine, pessoal, um conto onde o vampiro, esse ser da noite, esse ser das trevas, que o pessoal sabe que teme a Deus e teme as coisas religiosas. Imagine um vampiro que era um padre e ele se recusa a deixar a sua fé de lado. Ele se recusa a deixar suas crenças para trás, mesmo sendo essas crenças afetáveis, digamos que assim. Mesmo que essas crenças o afetem totalmente, porque ele é um ser das trevas, ele é um ser da noite, ele é um ser da escuridão. E a religião que ele acredita afeta totalmente ele, e isso é uma coisa que é o grande diferencial desse conto, juntamente então com a nossa personagem
secundários, nossa personagem coadjuvante, que é nada mais nada menos do que uma fada renegada. Isso mesmo, pessoal, uma fada que foi expulsa do mundo dos seres encantados, do mundo dos seres elementais. E é um conto incrível, é um conto muito legal, justamente por ter essa dúvida existencialista desse vampiro que não quer deixar de ser vampiro, não quer deixar esse mal tomar conta dele, não quer deixar sua religião para trás, ele quer continuar sendo um padre, mesmo ele sendo um vampiro, um ser das trevas. E nós temos, por outro lado, essa fada que quer fazer de tudo para que ele vá para a escuridão de vez e tudo mais. E é um conto muito bom. Duda Falcão, como sempre, escreve maravilhosamente bem. Ele tem uma narrativa bem ágil, uma narrativa bem rápida, bem fluida e uma narrativa deliciosa de se ler. Todos os contos que eu leio dele, eu sempre termino ele com muita curiosidade ou com um sorriso no rosto, mesmo sendo um conto de terror, mesmo sendo um conto sobrenatural. É um tipo de narrativa muito deliciosa de se ler. E é um conto que eu gostei demais. O meu segundo conto favorito desse livro é O Orquidófilo, da Simone Saueresig, que é uma história que tem a pegada, que tem os trejeitos, que tem o estilo de uma história de terror clássica. E a Simone tem uma narrativa magnífica, uma narrativa estupenda. É um dos meus contos favoritos do livro também. E o orquidófilo é justamente isso. Nós temos nosso protagonista, que ele é um orquidófilo, uma pessoa que trabalha com orquídeas, que descobre novas espécies de orquídeas. E isso é, digamos que a grande obsessão da vida dele, principalmente depois que a sua esposa, o grande amor da vida dele, se foi. E ele porque quer descobrir uma nova espécie de orquídea e dar o nome da grande amor da vida dele para essa orquídea. E ele fica sabendo então que nos cantos mais remotos da Amazônia, bem lá no meio, onde o homem nunca chegou, tem uma espécie de orquídea que ainda não foi catalogada. E a intenção dele é catalogar essa espécie de orquídea e dar o nome da esposa dele para essa orquídea, em homenagem a ela. E tem um pedacinho dela aqui na Terra de novo, depois da morte dela. E acontece que ele então organiza uma expedição para poder ir até esse centro bem remoto da Amazônia para conseguir então catalogar essa orquídea, trazer ela e tudo mais. E acontece que o pessoal da região, eles têm medo de entrar naquela floresta onde essa orquídea tá, porque tem boatos de que a floresta é mal assombrada, tem boatos de que a floresta é maligna, é amaldiçoada e que alguma coisa ali suga tudo ao seu redor. E eu paro de contar por aqui também, porque é um conto fantástico, é um conto magnífico. A autora Simone foi extremamente criativa ao fazer esse estilo de vampirismo para essa história. Eu nunca li um estilo de vampirismo desse jeito em nenhum lugar durante toda a minha vida. Ela foi extremamente criativa ao fazer esse estilo de vampirismo. E ainda mais aliado com o seu estilo de escrita clássico, com o seu estilo de escrita retrô, estilo de escrita mais vintage, deu um tom a mais. Eu me senti lendo histórias do Edgar Allan Poe com essa história dela aqui, gente. É muito legal. Ainda mais que o nosso protagonista começa a história com uma febre. Então, conforme a gente vai avançando na história, ele tem alguns delírios, alguns vislumbres que misturam delírio com vida real, esse tipo de coisa. E isso dá um tom quase onírico para esse conto, o que deixa o conto fantástico. Já entrou para os meus contos favoritos da vida, pessoal. É muito bom esse conto. E o meu terceiro conto favorito desse livro foi o conto Sangue e Poeira, do Fred Furtado. E, gente do céu, que conto divertidíssimo e sinistro. Nós começamos então com o nosso personagem principal, o protagonista, que é um menino que ele vive na vizinhança, na cidade dele, tem, digamos que, um fenômeno estranho. Pode-se dizer que é um conto quase que apocalíptico, porque de tempos em tempos, na cidade dele pelo menos, tem uma tempestade de areia gigantesca que varre toda a cidade, e com ela as pessoas têm que se enfurnar dentro de casa, têm que se trancar dentro de casa e esperar para que essa tempestade de areia passe. Mas acontece que juntamente com essa tempestade de areia, uma fera tem atacado as pessoas que ousam sair durante a tempestade de areia. E essa tempestade de areia, quando acontece, ela tampa totalmente o sol, o que deixa tudo como se fosse um breu, uma escuridão total. E acontece então que o nosso personagem principal, ele se vê
no meio desse mistério, as pessoas começam a aparecer mortas, sem sangue nenhum em suas veias, e todo mundo da cidade morrendo de medo dessa fera que aparece durante a tempestade de areia e tudo mais. E eu paro de contar a história por aqui. Como vocês sabem, é um livro de vampiros, então já tá na cara que é um vampiro que tá atacando essa cidade. Mas, mais uma vez, o modo da criatividade que as pessoas tiveram para fazer seus contos é o que ganha a situação aqui, porque o autor Fred Furtado também foi super criativo ao fazer um vampiro com origens diferentes. Isso mesmo. E é o que deixa a história ainda mais interessante. E todo aquele clima de, digamos que, de apreensão, porque você tá preso dentro da sua casa, tá tendo uma tempestade de areia lá fora que escurece tudo e fica aquela escuridão total, você não consegue ver nada e você tá preso dentro da sua casa e alguma coisa lá fora tá espreitando a sua casa e você sabe que você tá correndo risco de vida. E, gente, é um conto com muito suspense, é um conto muito sinistro, é um conto muito angustiante. A escrita do Fred Furtado é uma escrita bem fluida, é uma escrita bem leve, bem fácil de se ler, então você vai conseguir ler esse conto rapidinho e eu tenho certeza que também vai ser um dos contos favoritos de vocês, porque é um conto excelente. Então, pessoal, eu paro de falar por aqui, porque senão a resenha vai ficar gigantesca. Eu gostei da grande maioria dos contos. Eu tenho que falar aqui que eu gostei muito do conto da Nazareth Fonseca, gostei muito do conto da Julia Moon e adorei também o conto do Carlos Patati. E, gente, é um livro excelente, é um livro incrível, eu indico demais para vocês. Quem gosta de vampiros tem que ter esse livro na sua biblioteca particular, porque é um livro excepcional para quem gosta desse tema. E é um livro magnífico e eu indico para todo mundo. Eu dou a nota de 5 corujinhas com toda certeza, porque é um livro muito bom. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedão pra cima e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.